Olá, meu nome é Gustavo Farias e sou Head de Alocação da Start Investimentos. Todos nós temos visto constantemente matérias falando sobre a elevação da Selic. Mas então, qual o impacto da elevação da Selic nas nossas vidas? Para quem não sabe, a Selic é a taxa básica da economia. O que isso quer dizer? Se a Selic é 14% ao ano, significa que o governo vai pagar para os seus investidores 14% ao ano em quem aplicar em seus títulos públicos. Porém, o governo é o maior devedor do país. Como ele é o maior devedor do país, todas as outras aplicações e dívidas começam a ser atribuídas e controladas de acordo com essa taxa que foi dada a ele. Por que isso acontece, Gustavo? Vamos imaginar que você está numa feira e todos estão vendendo laranjas. Cada laranja está sendo negociada a R$ 1 a unidade. De repente, chega um caminhão de laranjas sendo vendido a 50 centavos a unidade. O que vai acontecer com todos os outros vendedores? Todos vão ter que baixar o preço de suas laranjas para 50 centavos a unidade. E a mesma coisa que acontece com a taxa Selic. Como o Banco Central define a taxa Selic e o governo é o maior devedor do país, sua taxa influencia diretamente em todas as outras taxas da economia. E aí, vamos incluir nisso a taxa de financiamento de carros, a taxa de financiamento de apartamentos, a taxa do cartão de crédito e até mesmo a taxa de empréstimos pessoais do seu banco. Todas essas taxas vão causar um efeito de desaceleração na economia. Por que isso acontece, Gustavo? Quando a taxa de juros é mais baixa, nós tendemos a consumir mais, porque o consumidor brasileiro geralmente olha para o valor da parcela e não para o valor do bem. Então, quando eu vou comprar um apartamento, quando eu vou comprar um carro, geralmente eu penso no valor da parcela. E quando eu tenho um valor da parcela que cabe no meu orçamento, eu vou comprar o bem. Se a taxa de juros aumenta, essa parcela fica mais alta. E a parcela ficando mais alta pode deixar de caber no orçamento do cliente. Com isso, o consumo se reduz. Essa redução de consumo impacta diretamente na economia e vai fazendo com que todos os empresários reduzam aí seus projetos de investimento, mas também pensem duas vezes antes de aumentar os preços. Logicamente, isso vai ter um impacto positivo na inflação. Com esse impacto positivo na inflação, nós passamos ao que? Ter uma moeda mais estável. Tanto é que quando a taxa Selic aumenta, geralmente o dólar cai. Isso acontece porque os investidores estrangeiros olham para o Brasil com bons olhos. Eles veem que foi feito alguma coisa em relação a uma inflação que estava vindo mais alta. Por conta disso, aumentar a Selic é um remédio muito amargo, que desacelera a economia, mas traz estabilidade. A economia precisa de mais estabilidade do que crescimento. Se eu crescer todos os anos 2% ao ano, é muito melhor do que eu crescer 4, 5 anos seguidos 3, 4% e de repente nós termos 2 anos de PIB muito negativo, como foi o que aconteceu em 2015 e 2016. É muito difícil para a população entender isso, mas o superaquecimento econômico é muito danoso, é tão danoso quanto uma depressão econômica. Por isso que a taxa Selic é aumentada para que a economia volte ao seu patamar de cruzeiro, uma velocidade saudável que permita que a oferta cresça na proporção que a demanda. Como assim, Gustavo? Quando você vai aumentar a sua oferta, você precisa de investimentos, precisa de planejamento, tanto de oferta de bens como de serviços. Para você criar uma fábrica nova, você demora alguns anos. Para você formar um novo médico, você demora vários anos. O crescimento da oferta, em geral, ele é muito mais lento que o crescimento da demanda. Por isso que um crescimento de demanda constante e estável é muito mais saudável, pois os agentes econômicos conseguem planejar sua oferta. Somado a isso, nós temos aí as razões de por que um aumento de Selic muitas vezes é necessário.
Mas, se nós temos um efeito contrário, uma economia ruim, uma economia que está desacelerando, nós temos então uma redução da taxa Selic como um efeito benéfico para tentar salvar a economia. Logo, o aumento ou a redução da Selic são efeitos anticíclicos, que são feitos na direção contrária de onde o PIB está indo. Devido a essa direção estar sempre sendo contrária, o efeito da Selic é normalmente mal interpretado pelos agentes políticos, com muitos políticos reclamando quando a Selic sobe, quando supostamente estaria atrapalhando. Porém, como eu já falei, é um remédio amargo e saudável que vai aí mantendo a estabilidade econômica, que é o que nós mais precisamos para um crescimento saudável de longo prazo. Se gostou desse vídeo, curte e compartilhe com aquele seu colega que está interessado em investimentos. Um abraço.